O meu olá a todos, espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz. Passando aqui para falar para vocês de espiritualidade, do funcionamento do terreiro, tá? Sempre com o intuito de aprendermos juntos, de evoluirmos juntos, e evolução está ligado diretamente a melhorar a convivência de todos, não é isso? É assim, ó, eu vou fazer uma analogia em tom de brincadeira, mas é muito legal, acho que cabe bem aqui, né? Esse último almoço aqui nós tivemos muitos elogios, né? Muitos no grupo, outros eu recebi pessoalmente, e foi fantástico, né? E a espiritualidade é exatamente igual à comida que nós fizemos. Ela ficou boa pra caramba, né? E era o arroz com feijão. É muito bem temperado, mas era o arroz com feijão. E espiritualidade é isso, é o arroz com feijão bem temperado, né? Eu sempre falo para vocês o seguinte: em religião, em fé, em crença, não existe certo e errado. Existe o necessário e o desnecessário, né? Então, algumas coisas são desnecessárias e a gente vai falar. Algumas coisas são necessárias e às vezes não acontecem. Então, a gente vai falar, tá bom? O que que acontece? Eu passei por vários terreiros, né? Há mais de 40 anos que eu estou na espiritualidade. Eu sou médium há mais de 40 anos, né? Tinha uma mediunidade um pouquinho diferente. Por que que eu passei por vários terreiros? Porque muitas coisas eu não aceito, né? Mas eu entendo, sinceramente entendo. Eu já ouvi isso, inclusive de vocês, de alguns de vocês, né? Que eu tenho um jeito diferente de lidar, às vezes parece que não existe pulso, né? Mas eu sempre achei e acho e acredito piamente nisso, né? Isso não é nenhum achismo, é acreditar e de fato, a minha filosofia é essa, que tudo é possível se alcançar com gentileza. Ninguém precisa ser duro, ríspido com ninguém, mal educado com ninguém. Eu acho que isso tem a ver com a convivência, né? E é o que eu sempre falo: viver é fácil, sobreviver também é fácil, porque é obrigatório, você acaba fazendo. O difícil, a magia está em conviver, porque conviver demanda empatia. E empatia, no mais profundo da palavra, é você se colocar no lugar do outro, é você tentar entender o porquê que o outro tem uma determinada postura, o que que o outro pode estar sentindo, o que que o outro pode estar pensando, por que que ele está agindo assim, não é isso? Ter empatia, ela vem também muito ligado a ter humildade, humildade de pensar se, por mais terrível que possa parecer, por mais impossível que possa parecer, será que eu não posso estar errado? Né? Não é possível que eu acredite que eu esteja sempre certo, né? Então é natural que muitas vezes, muitos de nós, eu, cada um de vocês, acabe criticando muito o comportamento de uma outra pessoa, né? E às vezes em tom realmente de crítica forte e de julgamento, e a gente acaba descobrindo daqui a um tempo, né? Porque o tempo mostra tudo, que ele estava errado e ele estava certo e eu estava errado, não é isso? Então, a espiritualidade é isso. Eu convido vocês a fazer essa reflexão, tá? Vamos entender o seguinte: nós temos um grupo, né, que está junto para fazer o trabalho, ok? Eu tenho o meu comportamento e ele não vai mudar, né? Vale lembrar que é o seguinte: estamos num rito de passagem, né? Eu estou passando o bastão aos poucos, ajudando a preparar quem vai assumir esse bastão, mas eu tô lá, esse é meu jeito, né? Cada um tem um jeito de lidar com as coisas, vocês têm o de vocês, eu tenho o meu. Eu sempre digo o seguinte: eu não preciso bater, né? Eu vou falar, eu vou explicar. É muito, muito fácil para um pai, para uma mãe dizer não para o filho, né?
E aí o filho pergunta, mas por quê? E o pai responde, por que não? A mãe responde, por que não? Como se por que não fosse resposta, né? Tudo tem um porquê, né? O que você pode e deve fazer tem um porquê, o que você não pode e não deve fazer tem outro porquê, não é isso? Então é assim, olha, vamos entender o seguinte, sexta-feira nós nos prontificamos a estar no trabalho, né? Nós nos prontificamos a nos doarmos, a ajudar as pessoas. Poxa vida, são 7 dias, né? Cada dia tem 24 horas. O que nós estamos fazendo é doando 3 horas e meia, no máximo, da nossa vida, né? Em prol desse trabalho, em prol desse projeto. Então, essas 3 horas e meia eu preciso estar lá de fato, não é isso? Então, a hora que eu chego lá no centro, eu preciso aceitar isso, entender isso e ter isso como regra, né? Até que ele vire um mantra. Não, na sexta-feira, quando eu estou no trabalho, eu vou para me concentrar no trabalho, me concentrar no próximo, me concentrar no outro, não em mim, não é isso? Eu, como qualquer outra pessoa, tenho uma infinidade de coisas que eu preciso resolver, uma infinidade de problemas. Eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas angústias. Nossa, mas você não é o pai de santo? É, quem diz que pai de santo não é humano, né? Ele come e faz cocô igualzinho a todo mundo. Mas chega na hora do trabalho, ali eu largo tudo para fora. Ali eu me dou. E muita gente está fazendo isso, mas muita gente não está, né? Então é assim, ó, quando nós vamos para o trabalho, nós vamos para fazer aquilo que nós nos prontificamos a fazer. Que fique claro, cada um de nós, eu e cada um de vocês, fomos convidados a participar desse projeto, a participar desse trabalho, não é isso? A participar desse conjunto. E nós aceitamos. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos parar a qualquer momento. Agora, enquanto eu não o fizer, estiver lá, eu realmente preciso me jogar. Então, vamos entender o seguinte: olha, quando nós chegamos no centro, nós vamos começar nos concentrando. Tudo que eu tiver que conversar, tudo que eu tiver que criticar, que falar, que brigar, que não aceitar, o que aceitar, é, tudo que eu tiver que chorar ou fazer festa em relação à minha vida pessoal, eu faço depois que terminar o trabalho, né? Eu não faço lá dentro. Eu não discuto o problema pessoal da minha família lá dentro. Não, eu não faço isso, né? Ninguém deve fazer isso. Quando nós vamos lá, a nossa prioridade é ajudar as pessoas. Então, vamos lá, a gente já entendeu que a espiritualidade é assim. Toda vez que você pede por alguém, toda vez que você faz por alguém, você geralmente recebe primeiro. Essa é a regra da espiritualidade. Essa é a lei suprema, viu? E isso ninguém muda. É energia, lembra? Então é assim, ó, a prioridade no centro, quando nós chegamos lá, é de quem está na assistência. Nossa, mas por quê? Porque você tem que agradar o cliente? Não, porque não são cliente. Aquilo não é um comércio, é um centro, não é isso? E nós estamos lá para ajudar. Então, o foco são as pessoas que estão indo lá buscar ajuda. E aí, de repente, alguém pode pensar, mas eu também estou precisando de ajuda. Pois é, a partir do momento que você entrou no centro, que você colocou o pé lá dentro, que você começou a se concentrar para ajudar o outro, você já está recebendo muita energia, né? Então, vamos começar a entender o seguinte, ó. Abrimos o centro, abriu o trabalho, primeiro nós vamos atender todas as pessoas que estão lá na assistência, ok? E fazer isso com o coração aberto, pelo simples fato de fazer. Não é porque é minha obrigação, é meu dever, porque eu falei para o pai que eu ia fazer, eu não quero muito obrigado de volta, nada disso. É sim, pelo simples fato de fazer. É para isso que nós estamos lá, né? Cada casa trabalha de um jeito. Essa tem uma tocada que pega muito forte, principalmente no tocante à saúde. Mas não é só isso, as pessoas estão indo lá porque alguns estão dependentes, são dependentes químicos, os outros estão desempregados,
outro estão com problema na família, outro é o filho que desapareceu. E graças a Deus, na grande maioria das vezes, os problemas são resolvidos, né? E não é o Paulo, não é a Maiara, não é o Ney, não é o Luciano, não é o Adriano, não é o médium que faz. As entidades trabalham e quem permite é o nosso Pai. Todos nós, eu, vocês, né, os encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, que são as entidades, somos ferramentas do Papai. Todos nós estamos no mesmo processo, tá? Então, isso precisa ser entendido. Então, nós priorizamos aqueles que estão lá fora. E aí, o que é legal? Vocês já estão percebendo isso. Geralmente a primeira entidade que vem é a do Pai de Santo e é a última que vai embora. Ele abre e fecha a gira. Como a gente está no rito de passagem, então está vindo a entidade da Mãe de Santo. E aí, depois, ela pode ficar por último para fechar ou pode ficar o Ventania, né? Como o Ventania geralmente acaba antes de atender, então ele pode girar, ele pode subir. E a entidade da mãe depois vai embora e aí eu fecho a gira, porque por enquanto eu estou fechando. Não é isso? Legal, tem algumas coisas que precisam ficar compreendidas. Se o Ventania acabou de atender antes, ele pode subir. E eu vou ficar lá quietinho, né? Cantando. Ah, mas ele tá com cara feia. Eu não fico com cara feia, eu fico com cara cansado, né? Todos vocês cansam. É sexta-feira, tivemos uma semana grande de trabalho que, graças a Deus, vem aumentando cada vez mais, né? E aí nós fizemos um trabalho espiritual. Eu lembro que vocês demandaram muita energia da matéria para fazer isso, então é natural que você fique cansado. E aí você fica quieto. Então, ele está bravo porque a mãe está demorando para atender. Não. Ele simplesmente, a entidade foi embora e ele está concentrado e cantando. Por que ela demora mais para atender? Porque ela tem um jeito de trabalhar dela. Quando eu falo ela, é a entidade dela, não é a mãe de santo. Entende? Então, poderia ser e pode acontecer de a hora que o Folha Verde tiver com mais pessoas para atender, ou a Jupira, ou o Sete Flecha, ou o Laranjeiro, ou seja lá quem for, ele acabe ficando por último lá. Então a sua entidade vai ter que esperar para subir? Se tiver que esperar, ela vai esperar, vai depender do dia. Senão ela vai subir e eu vou continuar concentrado e a mãe também. Não é isso? E aí, o que a gente faz? A gente, quando a entidade vai embora, a gente já gira. Por que que a gente gira? Porque quando eu giro, a entidade gira e eu volto ao meu normal, né? Eu tô lá e eu começo a cantar. É importante que vocês entendam os pontos. Todo mundo que está, que não está com a entidade incorporada, é muito bom que cante, né? Por quê? Porque nós criamos sinergia. Quando você está cantando os pontos, você está incutido nessa sinergia, você está dentro dela, né? Isso. Então, todos nós mantemos a sinergia, todos nós mantemos a corrente fechada. É fora do normal. Seria muito bom se desse para que para todos enxergar a energia que se cria quando todo mundo está cantando. E quando estão cantando e batendo palma e acompanhando o atabaque é maior ainda. Sabe por quê? E eu vou explicar. Existe uma explicação espiritual por isso. Não é porque as entidades gostam de música, até porque nós somos desafinados pra cacete, entendeu? É porque quando nós estamos cantando e prestando atenção, nós estamos concentrados. Nós não estamos pensando em nada fora da corrente. Nós não estamos pensando na nossa vida pessoal. Nós não estamos pensando o que nós vamos comer depois do trabalho. Entende? Então nós mantemos a sinergia. Quando nós estamos cantando, nós não estamos preocupados com a vida de ninguém. Não é isso? Então, o que eu pediria para vocês? Vamos começar a mudar algumas coisas. A entidade, quando ela já acabou de atender o pessoal lá fora, né? E ela não tem mais ninguém para atender, deixa a entidade girar. Isso vai dar um descanso para o corpo de vocês.
Eu já vou falar já já de incorporação, né? Isso vai fazer com que vocês comecem a ajudar a cantar e manter essa sinergia. Enquanto nós estamos cantando, nós não estamos ouvindo o problema que o filho está relatando para o caboclo, porque não interessa para nós, não é isso? Nós não estamos pensando nos nossos problemas pessoais e estamos mantendo a energia em alta. Pronto, esse é o procedimento, não é isso? Depois que nós acabamos de atender o pessoal lá de fora, depois, aí as entidades que estão lá podem começar a descarregar os filhos. Por quê? Tem necessidade? Também não tem. Porque cada um que está dentro da corrente está sendo descarregado o tempo todo espiritualmente. Mas olha, eu quero passar com o caboclo, então vá. Só que assim, ó, a gente precisa entender que, imagina se né, eu vou lá para uma pessoa qualquer, né, de vocês da corrente. Vou lá, peço ajuda, peço para você me benzer, pergunto tudo para você. Aí você fala, você se joga, você dá a sua energia, aí daqui a pouco eu vou lá e faço a mesma coisa com o outro. Provavelmente você não gostaria. Seria uma falta de respeito com você, não é isso? Ia faltar empatia, né? Essa empatia precisa ser usada também com as entidades. Então, se você passou com uma determinada entidade, você achou que deveria passar, você queria conversar, você já conversou, você descarregou, não passe com outra, porque é um desrespeito com a primeira, viu? Então não façam isso, não é bom, não é bom para você, não é bom para a entidade, não é bom para o trabalho. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, algumas pessoas, alguns médios já estão liberados para atendimento. Eu até vou dar alguns nomes aqui, se eu esquecer de alguém, me perdoe, porque minha cabeça anda falha, né? Mas seria o médium do Ventania, o médium do Flecha Cruzada, do Pena Dourada, seria o médium da Jupira, do Folha Verde, do Sete Flecha, do Araribóia, me perdoe se eu esqueci alguém aqui, tá bom? E os outros ainda não estão liberados. Nossa, mas por que que ele liberou o Araribóia ou o Flecha Cruzada? É porque ele gosta mais da média do Flecha Cruzada, do médio do Araribóia? Não. É porque nós já entendemos, já vimos, já sentimos a firmeza. Não é da entidade, é do médium. Mas por que que o médium já está tão firme? Ele é melhor que eu? Não tem nada a ver com melhor ou pior. É como um pé de limão. Tem uns que ficam maduros mais rápidos, outros demoram mais para crescer, demoram um pouco mais para dar caldo. Assim acontece com a laranja, assim acontece com a manga, não é isso? Tem nada a ver com ser melhor ou pior. São frutos da mesma árvore. Cada um amadurece a seu tempo, não é isso? Então, quando nós liberamos essas entidades, não tem nada a ver com gostar mais ou menos do médium, confiar mais ou menos. É de sentir em que pé está a espiritualidade de cada um. E eu vou mais longe para vocês. Espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com incorporação. Absolutamente nada. O que tem de médium, quando eu falo médium, é porque todos nós somos médios, todos nós. Não existe um ser humano que não seja médium. Porque se ele é um espírito dentro de um corpo, que se ele está cuidando bem ou está cuidando mal, se é bonito ou se é feio, eu vou contar um segredo para vocês. Vai para a terra no momento que tiver que ir e vai apodrecer. O que vai sobrar é o espírito. Então, se você é um espírito dentro do corpo, você é espírita. Ponto e acabou. Você é médium. Ponto e acabou. Agora, se vai se desenvolver a ponto de incorporar ou não, aí é de cada um. Aí é de cada um. O tempo que vai levar é de cada um. Por que que uns demoram mais? É porque ele é pior? Não, é porque lá no fundinho todos nós sabemos que nós, o nosso papel, a nossa obrigação como ser humano é manter o espírito dentro do corpo para manter vivo, não é isso? Lá no fundinho nós sabemos que o nosso corpo é um templo, que a gente não gosta de emprestar a ele, não é isso? Então, alguns
demoram mais para se soltar, outros menos. Agora, por que que estão na corrente, então? Vamos lá. Eu vou dar para vocês, eu não vou dar nome, mas eu vou falar para vocês o seguinte: eu desconheço, né, pessoas com tanta facilidade para jogar energia quanto duas pessoas que vão na assistência. Uma senhora de bastante idade e um senhor de meio para um pouco mais de idade que é pai de alguém na corrente. E que nem sonhou em incorporar a entidade, nem sonha. Mas a hora que ele entra, a energia explode. Entende? Então, cada um de vocês que foi convidado a vir para a corrente, não é porque é bonito, não é porque a gente precisa de uma corrente grande, não é nada disso. Tem um porquê, viu? A maior parte de vocês que não incorpora ninguém, que ainda não tem incorporação, e não sei se vai vir a ter ou não, vai depender de vocês, estão lá porque estão emanando muita energia. São extremamente responsáveis, como qualquer outro, por tudo que nós conquistamos até hoje. E isso demanda respeito. Tão importante quanto uma entidade que está incorporando é quem está lá desincorporado, dando a sua energia. Então, vamos entender que espiritualidade não tem a ver com incorporação. Muito pelo contrário, espiritualidade é comportamento. Comportamento, viu? Espiritualidade não é para ser vista, espiritualidade é para ser sentida. Por quê? Porque o seu espírito não tem físico. Ah, eu não consigo enxergar nada. Lógico que não, porque não existe o físico. A imagem na espiritualidade se faz a partir do sentimento. Então, quando alguém consegue enxergar alguma coisa espiritualmente, é que ele está sentindo aquilo com tanta volúpia, com tanto fervor, que aí o ectoplasma dele cria a imagem para que ele enxergue o mundo espiritual. Viu? Então, espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com incorporação. Ok? Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque nós temos algumas coisas que a gente acaba se atropelando. Algumas pessoas que não incorporam acham que não estão ajudando em nada, não têm nem ideia do que estão fazendo dentro do terreiro, são incapazes de saber o quanto elas são necessárias. Ok? A mesma coisa acontece com quem às vezes incorpora e ainda não adquiriu esse conhecimento, não é isso? Às vezes ele acaba se sentindo mais importante. E não existe mais importante e nem menos importante, né? Eu tenho uma pessoa que está pedindo ajuda, eu estou explicando há tanto tempo para ela como que funciona a espiritualidade, para ela parar de procurar quem está fazendo mal para ela, das pessoas que têm inveja dela, e ela ficou tão repetitiva que eu me cansei. Então, a última vez eu falei para ela, e ela ficou meio triste comigo, eu falei, porra, eu estou explicando para você que o que faz mal para você é você, né? Ah, mas a fulana tem inveja. Inveja de você do quê? Se você está falando para mim que você está toda estourada, toda arrebentada, né? Toda fufu, então que inveja que vai ter de você? Não é isso? Se você é uma pessoa que não acredita nem em você, nem em Deus, então não dá para ter inveja nem do seu sentimento. Ah, mas ela usou essa expressão. Ah, mas ela tem uma espiritualidade fodida. Eu falei, então, sabe quem tem uma espiritualidade fodida? Cristo, o Criador. Esse tem uma espiritualidade fodida. Quem sabe um dia a gente não chega, não é isso? E aí eu parei de atender ela. Porque chega uma hora que a gente também se cansa, não é isso? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, ó, vamos entender que quando nós chegamos do centro, nós estamos indo para trabalhar. Todos que estão lá se propuseram a fazer algo. Então, quem cuida da assistência começa cuidando e termina cuidando. Ele só para de cuidar quando a assistência acaba. Quem for lá para incorporar, começa incorporando e dando passe, e ele só acaba a hora que não tiver mais ninguém para dar passe.
aí a entidade sobe. Aí ele vai, continua na corrente, cantando, sem se preocupar com os problemas pessoais. Quando que ele vai começar a pensar no que ele vai comer, no que ele vai resolver da casa dele, do que ele precisa, quando acabar o trabalho? Então, por favor, entendam o que eu estou falando. Eu sempre tomo cuidado, repito várias vezes, porque sempre acontece a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Né? Quando eu falei da vela, cuidado com a vela no chão, eu tomei o cuidado de falar para vocês 3 vezes. Não significa que não possa acender. Querem acender? Acendam. De preferência em cima de um pratinho, já que é difícil pra cacete para lavar o centro, para limpar lá. E aí, podem acender a vela, mas é importante que o caboclo decida se ele quer e vocês entendam o que acontece quando você acende uma vela. Então, se a casa tem um médium de descarrego, quando o caboclo acende a vela, ele está dizendo para a espiritualidade: não manda para ninguém, manda para mim a descarga. Então, e aí, no dia seguinte, e eu ainda repeti, vejam bem, não estou dizendo que é proibido, eu só preciso que vocês entendam. No dia seguinte, eu ouvi de alguém: olha, eu levantei pior do que quando o caboclo acende a vela, então acenda a porra da vela. Não é isso? Bote uma de 7 dias lá, não é isso? Só entenda o que você está assumindo. Então, a espiritualidade, o que eu queria pedir para vocês, entendam o que vocês estão assumindo. Vê se é isso que vocês querem. Eu preciso que vocês entendam que quando nós vamos para lá, são 3 horas, 3 horas e meia, que é para estar no centro. Não dá mais para a gente continuar se preocupando com problema pessoal ou tendo conversa paralela, não. Enquanto não termina o trabalho, enquanto a gente não dá o encerramento, quem não está mais dando passe, por favor, desincorpore e fique concentrado, cante os pontos. Ah, mas eu não sei cantar, aprenda, né? Porque enquanto você estiver cantando, você não está olhando o que está acontecendo do seu lado. Mantenha-se focado. Essa energia é importante. Quando nós quebramos a energia, alguém sofre com isso. E ultimamente tem sido eu, que sou o médium de descarrego. E eu não estou gostando disso. Fica difícil, né? A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? A casa, ela tem, eu levo desse jeito. Eu acho o seguinte: eu poderia criar um monte de imposição, mas eu sempre preferi na minha vida, em todas as esferas, seja ela é, espiritual ou física, explicar o funcionamento. E aí todo mundo entendeu o porquê que nós precisamos seguir as regras. Eu acho que quando nós seguimos regras e entendemos porquê, fica muito mais fácil a gente fazer isso com carinho, com amor e não por obrigação. Não é isso? Então, olha, espiritualidade não tem nada a ver com incorporação, viu? Espiritualidade é o que você pratica no dia a dia. Então, na rua, você pode não estar praticando como deveria, mas eu acredito que sim, porque eu acho que todo mundo evoluiu bastante. Dentro do centro, enquanto nós estamos com o trabalho aberto, eu preciso da concentração. Eu preciso de vocês cantando o ponto, preciso de vocês acompanhando, ok? Por que que existe o Ogan? Para tocar os pontos. Por que que está hoje o Cristiano, o Celson e o Paulinho? Porque o Paulinho é meu filho, porque o Cris é o marido da Aline e o Celso da Jaqueline, e eles sabem tocar? Não, até porque, pelo que eu tenho conhecimento, o Celso não sabia nem o que era um atabaque até esses dias. É só porque ele tem um tipo de mediunidade com um donzinho diferente e já começou a despertar nele. Eles entendem o trabalho e as entidades falam quais são os pontos para puxar. Então, vamos lembrar que quem define os pontos que vão cantar são os ogãs. Às vezes, o coordenador do trabalho faz algum sinal porque ele precisa de um determinado ponto naquela hora, tá? Eu vou pedir para vocês, parem de pedir ponto determinado para o ogã, porque não é um trabalho de churrascaria, onde a gente pede música, não é isso? Deixa que a coisa
caminha sozinho. É importante que nós entendamos que num trabalho de caboclo, o que incorpora é caboclo. Ah, mas tem um médium lá que põe preto velho, porque existe uma situação específica, física, que demanda que venha o preto velho e não o caboclo. Então, quando vem o preto velho desse médium, dessa médium, é porque a entidade já conversou, já entendeu, o pai de santo já falou para ela, que é quem coordena o trabalho, que é para ela não pôr o caboclo, para não forçar, é para colocar o preto velho. Então significa que ela está liberada para pôr o preto velho. Não se cruza linha desse jeito, porque nós quebramos a corrente. Quando o médium desincorpora, a entidade que estava incorporada nele já fez tudo o que ele precisava, tudo. Ele não tem que ir lá no outro médium. Ah, mas eu queria passar, então passe. Passe, descarregue e volte. Mas necessidade não tem. E eu não quero mais ver um caboclo sair para ir dar suporte para outro caboclo incorporado. Por favor, se o caboclo sentir que está faltando conhecimento, o que eu duvido, ele que peça auxílio ao Pai de Santo, se estiver incorporado para a entidade, se não estiver incorporado ao Pai de Santo. Ok? Vamos deixar isso claro. Os médiuns que estão girando, quando foi pedido para que o Araribóia começasse a girar vocês, também não é porque eu gosto do Adriano, viu? É porque já foi sentido que aquela entidade tem essa facilidade, que poderia ser qualquer outra. Então, já que ele de repente acabou com os atendimentos dele, ele pode ir puxando as entidades. E se a Jupira, o Folha Verde, o Ventania, o Flecha Cruzada, o Pena Dourada, Pena Azul, Pena Vermelha, o Pena Cor-de-Rosa estiver atendendo alguém da assistência e pegar um espírito, a entidade vai saber o que fazer. Ela pode simplesmente socorrer. A única coisa que eu peço é para que ela não fique puxando a entidade. Deixe para fazer puxada de entidade quem está preparado para fazer isso. Não é isso? Nós não temos necessidade. Ah, mas de repente, sei lá, o Folha Verde está atendendo alguém e a entidade da pessoa quer passar. Não precisa pedir autorização do Pai de Santo. A entidade quer passar, deixa que a entidade vai resolver. O Folha Verde vai resolver se a entidade vai passar ou não. Se ele der autorização, a entidade passa. E o Folha Verde tem o culhão de falar para aquela entidade quais são as regras da casa. Se ela pedir cigarro, não vai ter, bebida não vai ter, se ela sair gritando, não vai ter, até porque a gente já entendeu isso. Não precisamos de entidade fazendo escândalo. Nós tivemos um médium que veio para casa e não aceitou. Por quê? Porque não podia beber, porque não podia fumar e não tem escândalo. Lá não é lugar para dar show. Dar show a gente dá no teatro. Lá é um lugar para praticar espiritualidade. Não é isso? Se vocês observaram, no nosso almoço agora, tinha um casal com um velho brancão, é um alemão, chama-se Klaus Nocker. Na verdade, ele é médium e ele trabalha num centro espetacular, grande para Chuchu em São Paulo, fazia um trabalho fabuloso voltado para a cura. Começa às 6 da manhã na sexta-feira e termina às 13 horas em ponto toda sexta-feira e não existe incorporação, só se trabalha com energia. E eu falo para vocês, os resultados são fantásticos. Então cai naquilo que eu estou falando para vocês. Espiritualidade não tem nada a ver com corporação. Nós trabalhamos dessa maneira, mas não necessariamente praticar espiritualidade tem a ver com incorporação, ok? Não tem a ver com show. Então, é assim que nós levamos a casa, ok? O que nós precisamos entender? Se você foi lá, você foi se descarregar, você médium que está se desenvolvendo, você já teve a sua entidade puxada seja lá quem for, pelo Ventania, pelo Flecha Cruzada, pelo Araribóia, pelo Pena Dourada, alguém que esteja autorizado a ajudar no seu desenvolvimento. Depois que você se desconcentrou, vá para a corrente, cante os pontos, continue lá
E não aceite mais que puxem entidade em você. O seu corpo não é um trampolim, o seu corpo é um templo, ele precisa ser respeitado. E quem está puxando entidade em você precisa ter o discernimento e a humildade de entender, eu já tenho firmeza para isso, porque se eu não estou firme nem com a minha mediunidade, como eu posso puxar a sua? Tá bom? Então, entendam, não existe o que é certo, o que é proibido, o que existe o necessário e o desnecessário. É desnecessário que você comece a ficar de novo puxando entidade em você, alguém que não está preparado e você se sentindo mal. A espiritualidade é exatamente o contrário, é para que você se sinta bem, não é isso? Todos os problemas que vocês enxergam na casa durante o funcionamento, o que eu vou pedir para vocês? Eu nunca fui indelicado com ninguém. Eu nunca fui grosso com ninguém. Eu nunca exigi que me chamasse de pai, que pedisse bênção, ajoelhasse, erguesse a mão, que nem o planeta dos macacos. Eu odeio esse tipo de coisa, eu acho isso desnecessário. Eu sou o cara mais aberto que tem. Então, qualquer crítica que tiver, faça para mim. Faça para mim. Isso vai evitar que vocês tenham rusga entre vocês. Isso vai evitar que às vezes você bata em algo que você ainda não sabe, não é isso? E isso vai fazer com que você se lembre que apesar desse meu jeito bonachão de ser, e eu tento usar o máximo de delicadeza, de gentileza possível, vai ajudar você a lembrar que a casa tem comando, né? Quem está no comando da casa ainda sou eu, tá bom? Então é assim, olha, a coisa precisa funcionar direito, tá bom? Nós tivemos médium que parou de vir e até hoje se perguntam por que ele parou de vir. Porque eu chamei para conversar e eu faço isso sem estardalhaço nenhum. E falo, eu te amo, gostei muito de você ter vindo, você foi muito bem-vindo, mas hoje você está fazendo isso, 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 está prejudicando a todos. Ou você desrespeitou a casa e seria muito bom, de muito bom grado, que você não viesse mais. Eu já fiz isso, viu? Com pelo menos 4 médios. Então, do mesmo jeito que vocês veem eu usando de gentileza para convidar, eu uso a gentileza para desconvidar. Eu não preciso fazer isso na frente de ninguém. Eu não preciso pagar geral na frente de ninguém. Muito pelo contrário, estou passando para vocês agora, aqui, viu? E se precisar, as pessoas que precisar, eu vou chamar e vou conversar pessoalmente. Mas olha, vamos entender, o lugar de se colocar entidade em terra, meu conselho para vocês, eu não posso proibir que vocês façam isso fora dali, mas o lugar de se colocar entidade é no terreiro. Quem puxa as entidades de vocês é quem está habilitado a fazer isso, viu? Ah, quando você está emprestando o seu corpo para uma entidade, seja ela qual for, vale lembrar que você está pondo a sua vida nas mãos de alguém. E a sua vida é importante demais para você pôr na mão de alguém que ainda não esteja preparado para isso, ok? O trabalho começa às 8h30. De repente alguém tem que chegar atrasado, não tem problema. Todo mundo trabalha, tem seus compromissos. Chegou, se concentra, vai para o trabalho. Só se desconcentra quando o trabalho acabar. Aí depois, na hora que acaba, vocês já viram que eu geralmente vou embora. Né? Eu não fico lá conversando, porque conversa sobre centro e sobre espiritismo fora do trabalho geralmente termina em fofoca, geralmente cria problema. E é por isso que eu não gosto de falar isso fora do terreiro. Quando alguém tem alguma coisa para conversar, me liga, vem, senta aqui, a gente conversa, bate papo, fora do horário de serviço, não tem problema, eu sempre espero. Mas a ideia é que a gente entenda que numa comunidade, tudo aquilo que eu faço que destoa daquilo que precisa ser feito incomoda as outras pessoas, tá bom? Vamos deixar uma coisa clara: espiritualidade é para ser feita de maneira discreta.
com todo o poder que Jesus tinha, vou falar uma coisa para você, se fosse qualquer um de nós, ia criar um puta carnaval na Terra. E ele passou aqui de maneira discreta e passou a ser conhecido e a ser respeitado por todos. A maior parte dos médiuns que vocês conheceram, grandes médiuns da história, passaram por aqui de maneira discreta. Espiritualidade é o que vocês praticam no centro, independente de quem seja. Não tem a ver com incorporação. Allan Kardec nunca incorporou ninguém. E Francisco Cândido Xavier também não. E se alguém falar que não eram médiuns bons, me desculpe, viu? Então, vamos lembrar disso. Trabalho é para ser feito com roupa branca. Trabalho de caboclo é de caboclo. Quando vira para baiano, é porque eu estou baixando um degrau para que a gente possa começar a abrir nos tempos necessários todas as giras. Lembro vocês da importância dos Exus. Os Exus e as pombagiras são os que descarregam o trabalho. E todo o trabalho ele passa no começo e no final. A grande maioria de vocês não percebe porque ele passa de maneira discreta e vocês estão de costa cantando o ponto, tanto na abertura quanto no fechamento, mas ele sempre passa. Então nós vamos fazer um trabalho nessa sexta-feira de Exu. Eu só vou fazer para que a gente descarregue a casa e para que vocês tenham um primeiro contato com a gira de Exu. E vocês vão entender que a gira de Exu, do jeito que eu toco, também é diferente. É uma gira espiritual, não é festa de Exu, viu? Não é festa. Não vai ter carnaval. Então, Exu vai vir, vai trabalhar respeitando a casa, respeitando os médiuns, respeitando os filhos. É assim que vai funcionar. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, inbox, não fiquem colocando isso em grupo. Eu não quero discussão, só estou dizendo para vocês e lembrem-se disso. Toda vez que nós tentamos chamar a atenção para nós em alguma situação, seja na espiritualidade ou fora dela, destoamos da grande maioria. Nós vamos destoar da coletividade e isso não é bom, isso gera mal-estar. Então, olha, mais uma vez, se eu precisar, eu vou começar a chamar as pessoas para conversar, mas eu acho que é desnecessário. Nós só temos adultos que já entenderam qual é a ideia da espiritualidade, tá bom? Espero que todos fiquem bem, que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo até hoje e por tudo aquilo que nós faremos ainda por muito tempo. Um beijão no coração.